Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Na aula de hoje a gente vai abordar um assunto novo que as bancas estão cobrando, que seria o Wix, grupos e redes sociais. Então, na aula de hoje a gente vai abordar todos os conceitos que está por trás do que seria Wix, do que seria redes sociais, porque o aluno ele imagina que a pergunta vai ser da seguinte forma: é uma rede social, Facebook, Instagram? Não, ele vai te perguntar, turma, o que é um Facebook, o que é um Instagram, como que é a visibilidade de um grupo, o que são Wix, quais são os tipos atrelados ao Wix, qual que é o foco de um Wix. Então tudo isso a gente vai detalhar nesta aula de hoje. Então, simbora que a gente está começando agora e sem enrolação, beleza? O que é o Wix? Muitas vezes quando a gente fala Wix, remete à ideia de Wikipédia. E eu não estou falando que o Wikipédia é um tipo de Wiki, mas eu preciso entender qual é o conceito que está por trás disso. O Wix, turma, nada mais é que um local na internet na qual você consegue construir, você consegue criar uma página, criar um site na qual você vai informar sobre um determinado assunto. Imagine o seguinte: eu quero construir um local na qual eu possa informar para os meus alunos todas as dicas, todos os macetes de informática e algo a mais. Você cria este site e esse site ele é colaborativo. O que significa isso na prática? Eu posso colocar um assunto de informática, porque muda-se muitas coisas. Imagine que um atalho que era Ctrl Y para refazer agora nas novas versões do Office é Ctrl R. O aluno pode identificar isso dentro do meu site, ir lá e atualizar. Então essa é a ideia que está por trás de Wix. Tá? Você consegue criar um ambiente de construção de conhecimento, seja ele para qualquer tipo de assunto, tá? Então vamos fazer um mapa mental e identificar palavras-chave para você acertar na hora da sua prova, na hora do seu concurso público. Primeira coisa que a gente precisa entender: a palavra colaborativa. Então eu sou autor, eu posso publicar, como você que é um leitor também pode trabalhar, pode atualizar essa informação. Outra palavra-chave: fácil de escrever. Eu não necessito conhecimentos técnicos, eu não preciso ser um programador para criar uma página wiki, beleza? E a outra coisa que é mais importante, que é mais cobrada: é possível editar. Então as pessoas que visualizam conteúdo podem editar aquele conteúdo. Lembrando, nós trabalhamos com pessoas, né? E pessoas podem utilizar o seu conhecimento tanto para o bem quanto para o mal.
Por exemplo, às vezes você pega um arquivo que está dentro do Wikipedia, que no começo ele vai falando sobre o assunto, depois ele tem uma receita de bolo, tem algo que não tem nada a ver. Mas a ideia por trás do Wikipedia não é você trabalhar com fake news, né? Que é um assunto que a gente está abordando muito no dia a dia. Então você precisa entender que o Wix, a ideia é você criar uma enciclopédia, tá? Que você possua construção tanto do autor, aquela pessoa que julga, conhecedor do determinado assunto, como também o seu leitor, que ele pode ter uma visão diferente e ele também pode contribuir com este assunto, beleza? Então agora que nós já sabemos, tá? Qual é o conceito de Wix, chega o momento da gente entender quais são os tipos de Wix que podem ser cobrados no seu concurso público. Existem 3 tipos de Wix que podem ser cobrada. O Wikipedia, né, que é a nossa enciclopédia livre, né, na qual você pode ter acesso a determinados assuntos. Então, você quer pesquisar algo, o Wikipedia sempre vai te trazer isso. Mas nós temos 2 que não são tão conhecidos para o público, mas que pode ser cobrado em seu concurso público. O WikiHow. Professor, qual que é a ideia do WikiHow? O WikiHow não é só informar. O WikiHow é você aprender na prática. A ideia do WikiHow é o seguinte: eu quero fazer um bolo de chocolate. Você vai lá, pesquisa dentro do WikiHow e você fala como pesquisar, como fazer um bolo de chocolate. Ele vai falar para você quais são os elementos e como fazer. Traduzindo ou resumindo, é como se fosse um manual de passo a passo. Lá você vai encontrar desde fazer bolo, fazer várias experiências, seja na área de ciência, seja na área de educação. Então essa que é a ideia do WikiHow, é a ideia de você aprender algo e fazer na prática. É um manual, um passo a passo até você alcançar o seu objetivo. E nós temos o Wikileaks. O Wikileaks seria a ideia de informações sigilosas, informações que normalmente são secretas. Um exemplo clássico para vocês entenderem é quando houve lá em 2013 o caso do Edward Snowden, né, na qual ele divulgou que vários países, né, os Five Years, que seriam os 5 olhos que tudo vê, ficavam monitorando todas as atividades do mundo inteiro. E é interessante, né? Os criadores, os autores e colaboradores do Wikileaks ou já foram presos, ou estão presos, ou hoje vivem em asilos, né? Porque eles não concordam com aquele tipo de conduta e eles querem informar a população que aquilo é errado e querem trazer, né, para a sociedade informações que são secretas até então pelos seus respectivos governos, mas que não agem com a moral, não agem com a ética. Então essa que é a ideia por trás do Wikileaks. Então olha que bacana, a gente tem 3 tipos de Wix e cada um tem um foco específico. Nós temos o Wikipedia, que é a ideia de você buscar toda a informação. Por isso que eu tanto falo, né, o slogan dele é uma enciclopédia livre. Você tem o WikiHow, que seria manual passo a passo, como construir algo, como desenvolver algo. E nós temos a ideia de Wikileaks, que é para você saber informações que são consideradas secretas, sigilosas, mas que ferem o princípio da ética, ferem o princípio, por exemplo, da moral. Beleza? Então, agora chegou o momento, turma, da gente entender sobre um outro assunto novo que está cobrado nos editais, que é grupos de discussão. Bom, o que são grupos de discussão? São pessoas, tá, que estão criando, tá, assim como o nosso amigo Wix, criando um assunto sobre algo, só que tem uma grande diferença, é que quando você está lá na enciclopédia livre, por exemplo, no Wikipedia, você vai lá e publica o conteúdo, a pessoa vai e lê. Só que não há interação, e essa que é a grande diferença quando se trata de Wix e quando se trata de grupos de discussão. Você tem lá a publicação de um assunto, vamos falar que seria vazamento de dados, e as pessoas podem interagir com você. Você cria, a gente chama de timeline, né? Ou ciclo de vida. Você vai ter lá, por exemplo, o cara publicou sobre LGPD.
e aí as pessoas podem colocar publicações, podem colocar mensagens se aprova ou não aprova, o que eles acham, se acham que é bom, se acham que é ruim. Então existe uma palavra-chave até para você diferenciar na questão, que é a interatividade. Então há uma interação entre o dono do conteúdo e o leitor. Diferentemente do Wix, o Wix você publica, a pessoa pode até interagir, mas a interação que existe é o seguinte, ó, tá errado aqui, eu vou atualizar. Acabou. Eu não consigo nem ver, né, mais a interação. Não fica lá uma página, ó, João publicou, João comentou, João interagiu, João respondeu. Perfeito? Então não há uma interação. E uma coisa que é importantíssima para concurso público, ele é um tipo de comunicação assíncrona. Assíncrona. O que é uma comunicação assíncrona? Não é em tempo real. Então você publica lá uma informação lá sobre LGPD. Perfeito. Você vai ter as pessoas que são os membros, são os participantes daquele respectivo grupo. Quando essa pessoa publica, existe uma moderação. Uma moderação em grupos nada mais é que uma avaliação. Lembra que eu citei para vocês lá no início do Wix que a gente trabalha com o ser humano? Então a gente não pode deixar um grupo aberto. Porque às vezes a pessoa publica coisas que não tem nada a ver com o assunto, ou as pessoas podem publicar xingamentos, ofensas, ou pode denegrir a imagem do grupo. Então por isso a gente passa por um processo de moderação. E esse processo de moderação, o que acontece? É assíncrona. Então vai existir uma pessoa chamada moderador e ele vai avaliar se aquela publicação, se aquela mensagem ela não fere os princípios do grupo e se está ok, está vinculada ao assunto. Uma vez que a mensagem ela é legal, ela é lícita, né, podemos dizer assim, você vai e ativa a publicação e assim vai aparecer lá na página do grupo e as pessoas podem visualizar o que os outros membros pensam sobre aquele determinado assunto. Então fiquem atentos, tá? Além de ter a questão de publicação de conteúdos específicos, nós temos também a interatividade entre os usuários, mas essa interatividade não é em tempo real, ela é assíncrona. E por que ela é assíncrona? Porque eu preciso de um processo de validação, beleza? Bom, continuando agora a questão de grupos de discussão, turma. Chega o momento da gente saber quais são os tipos de usuários, tá, que nós temos em grupos. E nós temos dois. Nós temos o administrador, como também nós temos o moderador. Quando a pessoa tem um perfil de administrador em um grupo, significa que ele pode fazer publicações, como também ele pode gerenciar o grupo, pode alterar as configurações do grupo, de nomenclatura de grupo, de visibilidade do grupo, pode também criar usuários, podem alterar os tipos de perfis. Por exemplo, o João é um usuário comum, então ele só publica, ele é ou o João agora é um moderador, ele vai, além de publicar, ele também pode avaliar as publicações de outros usuários, perfeito? Ou também pode configurar ou a liberação de permissões para outro usuário. Ó. Esse usuário aqui agora também vai ser um administrador porque eu estou sobrecarregado e não consigo gerenciar esse grupo sozinho, beleza? Então existem esses dois tipos de usuário: o usuário administrador e o usuário moderador. E o exemplo que nós temos de grupos, tá? São os grupos do Facebook e os grupos do Google. Antigamente existia um grupo muito famoso que era do Yahoo. Só que até, salvo engano, no final de 2019 ou início de 2020, ele foi extinto, tá? E não tem mais a utilização. E aí, pegadinha, uma aposta minha do professor João Kleber, se fosse cobrado este assunto no concurso público de vocês, tá? Ele pode falar que o grupo ele é uma comunicação síncrona, e essa afirmação está totalmente equivocada. Porque a síncrona é em tempo real. O que é em tempo real? Você enviou e você recebeu. Exemplo,
chats e ligação telefônica. Então se eu ligo para você é algo em tempo real. Eu estou falando com você agora, você consegue me ouvir e você consegue responder. Quando você trabalha com grupos é diferente. Eu passo por um processo de validação e a pessoa pode aprovar, como a pessoa pode também reprovar o meu comentário ou minha mensagem. E dessa forma nós estamos falando que este tipo de comunicação é assíncrona, perfeito? Agora chegou o momento da gente abordar o assunto redes sociais. No seu concurso público, turma, o examinador, né, a banca, ela não vai te perguntar rede social é o Facebook, rede social é o Instagram, rede social é o YouTube. Ele vai mais além. Ele quer entender se você conhece ou compreende o conceito por trás de uma rede social. Uma rede social nada mais é que um conjunto de pessoas que possuem o mesmo objetivo. Esse conjunto de pessoas também pode ser chamado de comunidade. Então, se eu crio, por exemplo, um grupo de pessoas voltado para um concurso público, ali eu posso criar uma rede social. Se eu tenho, por exemplo, pessoas vinculadas para a parte de empresarial, eu quero fazer, por exemplo, um sistema na qual eu vou publicar informações de vagas de emprego, interação de empresas e pessoas que estão querendo se candidatar a essa vaga, eu estou criando uma rede social. Então eu preciso entender que rede social são um conjunto de pessoas que possuem um objetivo e interagem por esse objetivo, beleza? Então fiquem atentos. Continuando esse princípio, a banca pode, né, te perguntar quais são as redes sociais. E as redes sociais mais cobradas são essas aqui que eu estou passando para você, tá? Então nós temos a figura do Facebook, do YouTube, do Twitter, do Instagram, do LinkedIn. Algumas bancas, né, principalmente para carreiras bancárias, Sesgran Rio, por exemplo, coloca que esses dois caras aqui, esses dois apps, são considerados como rede social. Se for uma banca mais pesada, estilo CESP, a gente já meio que desconsidera, porque esses dois aqui não tem a finalidade de uma rede social. A finalidade dele, na verdade, ele foi desenvolvido para um comunicador instantâneo. Para não ficar muito técnico, é como se fosse a evolução dos chats. É a evolução do Skype, que foi a evolução do Messenger e assim por diante. Então, o WhatsApp e o Telegram, eles são comunicadores instantâneos, mas algumas bancas estão inferindo que eles sejam redes sociais, tudo bem? Então, tem que ficar atento lá, se ele colocar rede social e ele mensurar que o Instagram e o Telegram está dentro desse grupo, né? Por exemplo, o concurso do Banco do Brasil, ele colocou lá, no, se eu não me engano, 12º, 13º tópico do edital, que o WhatsApp e o Telegram é uma rede social. Então a gente vai partir do princípio que ele seja, tá? Mas a função principal dele é um chat interativo, tudo bem? Outra coisa que a gente precisa ficar atento são sobre os caracteres coringas, tá? Quem são os caracteres coringas de uma rede social? Você tem a cerquilha, que é conhecida como hashtag, e você tem um arroba, que é considerado uma menção. Professor, qual que é a diferença dos dois? Quando você tem a questão do arroba, você vai marcar, tá? O que eu vou marcar? Você vai marcar uma pessoa, um usuário, ou uma figura pública, ou um órgão, enfim, você vai estar referindo aquela pessoa, até para ela ver quem está comentando e o que estão comentando sobre ela. Quando você tem um hashtag, você vai separar os assuntos por tópicos. Então, por exemplo, quando eu trabalho na rede social Instagram, eu posso colocar uma hashtag concurso do Banco do Brasil. Se eu quiser clicar, por exemplo, na hashtag concurso BB, vai apresentar todas as pessoas e todas as publicações que foram com essa mesma nomenclatura. Então eu estou criando um grupo, eu estou segmentando. Vocês conseguem entender a ideia? Então aqui eu posso criar uma segmentação de conteúdo, como também eu posso mencionar, tá, uma pessoa, um usuário ou uma figura pública. A primeira rede social que nós vamos abordar
é o Facebook, tá? O Facebook, turma, é a rede social mais utilizada do mundo, tá? Cerca de 20% do mundo utiliza a rede social, em torno de 1,6 bilhões de contas. Não estou falando que existe 1,6 bilhões de pessoas que utilizam, até porque uma pessoa pode ter 2 contas, 3 contas e assim por diante, tá? Mas vamos ficar atento quais são as configurações, né? Quais são as características que podem ser cobradas no teu concurso público. Primeiro, quando você utiliza o Facebook, quando você vai criar uma conta no Facebook, é vinculado a um e-mail, e esse e-mail pode ter, tá, 2 tipos de usuário. Eu tenho um usuário que é o padrão, como também eu posso ter um usuário que é a fanpage, tá? A fanpage é algo mais corporativo, na qual você pode criar algo para um órgão, criar algo para uma empresa, ou se você é uma pessoa de caráter público, né? Se eu sou um artista, se eu sou um cara que sou bem visto na sociedade, eu faço alguma coisa, uma ONG, etc., eu tenho um fanpage, beleza? A segunda característica que é muito importante é o feed de notícia. O que é um feed de notícia? É dentro dele que você vai ter uma timeline, você vai ter uma linha da vida, um ciclo, né? Que você visualiza todas as publicações, né? Todas as notícias dos seus amigos, e também é ali que está dentro a parte de publicações de anúncios patrocinados. Outra coisa que a gente precisa ficar atento, tá? A rede social, ela é gratuita, tá? Então você pode criar uma conta normalmente, mas como que um Mark Zuckerberg consegue administrar um Facebook, né? Porque, para quem não tem noção, é um gasto muito grande. Você tem que ter programadores, você tem que ter analistas de sistemas, você tem que ter um local para armazenar todos esses dados, então é um custo muito elevado. E aí, como sobrevive uma rede social? Através das publicidades. Então as empresas, os órgãos públicos hoje utilizam as redes sociais como meio de comunicação oficial, na qual você consegue interagir direto com o cidadão. Então você pode visualizar que as pessoas estão comentando bem da LAC Concursos. Então logicamente que você vai adquirir um curso na LAC Concursos. E se as pessoas estão falando mal da LAC Concursos na rede social, opa, o funcionário lá na LAC vai falar, pô, o que está acontecendo? Vai entrar em contato diretamente com esse usuário e falar, o que aconteceu, o que eu posso te ajudar? Então, e além de dar efeito de publicidade, ele também traz essa questão de a gente resolver conflitos, a gente resolver problemas que antes a gente não conseguia ver, porque as pessoas vão publicando, mas existem pessoas que são gestoras de conteúdo e conseguem visualizar isso. Ela consegue ver se está indo bem, se está indo mal e criar, né, planos de ações para resolver essa demanda, perfeito? Então, é dentro do feed de notícia que você consegue visualizar todos os posts, né? Posts são publicações dos seus amigos e também anúncios que são patrocinados, tá? Messenger. O Messenger, ou Facebook Messenger, é um app, tá? Que foi criado para o Facebook para agregar valor. Então, ele é um chat que é integrado dentro do Facebook, na qual você pode enviar arquivos de áudio, de imagens, de vídeo, e também dentro do Facebook Messenger é possível você fazer uma ligação. Você consegue fazer uma ligação de vídeo, de áudio, enfim, você consegue criar um mecanismo, né, de chamadas, tá? E é uma coisa também importante, é através do Facebook Messenger que você cria uma comunicação privada, turma. Então, quando você faz uma publicação no Feeds, por exemplo, essa publicação ela fica vista para todas as pessoas que são seus amigos, né? Lógico, você pode criar também perfis que são privados e perfis que são públicos, né? Perfis privados, né? Na qual você não vai liberar, né, que outras pessoas visualizem o seu conteúdo. Pode até te encontrar na rede social, mas ele não consegue ver quem são seus amigos, não consegue ver quem são suas publicações. Bom, mas você também pode deixar público, e eu não recomendo, tá? Até porque hoje está tendo muito golpe utilizando seus dados, utilizando suas fotos, suas imagens. Então, até por questões de segurança, né? Poderia até cair uma questão de segurança vinculada ao Facebook ou outra rede social. Quando você cria uma conta, é importante que essa conta ela seja privada, ela seja fechada. Por quê? As pessoas não vão ver suas publicações, não vão ver que você está viajando, né? Hoje tem muito disso. Então, a pessoa viajou, por exemplo,
ela publica que está na praia, publica todo mundo, todos os entes que moram naquela casa. O cara fala, opa, se não tem ninguém na casa do professor João Kleber, vamos lá assaltar e vamos fazer um limpa na casa do professor João Kleber. Então isso também é importante, poderia cair até em concurso de questões de segurança. Tá? Então você tem que limitar o acesso ao teu perfil, perfeito? Falei para vocês sobre notificações agora, né? Desculpa, falei sobre vocês sobre Messenger. E agora a gente vai falar sobre notificações. As notificações, turma, são todos os alertas vinculados à rede social. Então, quando alguém te marca, te menciona numa foto ou em uma publicação, quando a pessoa curte, né, a sua publicação, ou quando a pessoa comenta a sua publicação. Então, tudo isso gera uma notificação, que é nada mais que um alerta na rede social, tá bom? E compartilhamento também já falei para vocês, né? E eventos. O eventos é uma sacada bem interessante do Facebook, que te permite, tá, turma, criar um calendário. Então, a ideia principal dos eventos é você criar um calendário na qual os usuários que são membros ou fazem parte da sua rede social conseguem visualizar. Então, se eu coloco lá que eu estarei presente a um evento tal, fica marcado, ó, João está no evento Aulão de Informática do Banco do Brasil. E aí a pessoa, poxa, eu também quero participar. Então isso vai ligando, vai interagindo, vai trazendo mais pessoas e, consequentemente, você dá publicidade ao evento que você está criando, ao evento que você faz parte, beleza? Outra coisa que é muito importante, tá? É a questão de grupos quando se trata Facebook. Nós vimos lá anteriormente que existe o grupo, né, que são pessoas que vai trabalhar com um determinado tipo de assunto. Então, o Mark Zuckerberg, que foi o criador do Facebook, ele é um cara muito visionário, né? Ele é um cara que sempre quer buscar inovação. Até porque a antiga rede social que era mais utilizada antes do Facebook se chamava Orkut, né? E o Orkut, ele meio que parou no tempo, ele não buscou novo mecanismo, ele não buscou novas ações e recursos. E o Mark Zuckerberg é um cara visionário. Então, primeiro ele criou a rede social, depois ele viu que precisava ter uma comunicação direta entre as pessoas, né? Até para quem não sabe, qual que é o foco do Facebook? Compartilhamento. A ideia principal é compartilhar informações se a pessoa está se relacionando, se a pessoa está solteira, se está casada, viúva, relacionamento aberto. Então essa foi a ideia principal do Facebook. E aí ele falou, poxa, eu preciso, além de mostrar a visibilidade do cara, ou da mulher, né, ou do homem, eu preciso também criar um canal que a pessoa consiga comunicar diretamente. Então, eu preciso criar essa forma de comunicação. E aí surgiu o Facebook Messenger, que é o aplicativo, um chat direto, né? E aí ele falou, preciso evoluir também agora. Agora eu vou ter uma pegada mais profissional. E aí ele criou a ideia dos grupos, tá? Na verdade, a ideia do grupo já existia muito tempo atrás. E aí ele falou, preciso colocar algo diferenciado, tá? Então os grupos no Facebook é um local que você consegue pesquisar várias informações. Por exemplo, em Cuiabá, existe um grupo muito famoso, até as pessoas utilizam para a questão de visualizar ou conhecer novos locais, que é o chamado Aonde Não Ir em Cuiabá. Se eu não me engano, está na casa de quase 300 mil usuários inscritos. E lá as pessoas colocam, por exemplo, questão do local e coloca o porquê não foi. E aí você consegue ter também, por exemplo, poxa, o cara não foi, mas por quê? O cara não foi porque a comida não foi boa, o atendimento não foi bom, entendeu? E também possibilita a pessoa, a empresa que não foi, digamos assim, bem vista, porque às vezes a pessoa tem vergonha, né, de falar na cara do dono do restaurante ou do dono do estabelecimento. Ela vai e publica na rede social, e a pessoa fala assim, poxa vida, vamos melhorar. E ela vai lá, melhora o atendimento, ou entra em contato com essa pessoa para tentar facilitar esse conflito, ou encerrar esse conflito, e ela fala, a página, por exemplo, te dá a opção de você fazer uma técnica,
identifiquei o problema, resolvi, tá tudo tranquilo. Isso também é uma forma de a gente crescer como cidadão, e crescer como pessoa, e crescer como órgão público, ou seja qualquer figura que esteja vinculada a essa rede social, tá bom? Então, entendemos a ideia agora dos grupos, né? Um espaço onde as pessoas têm um local, um assunto específico e vão interagir sobre ele. No Facebook, também ele pode te cobrar, na questão do concurso público, quais são as visibilidades. Professor, quais são as visibilidades que pode cobrar do concurso público quando se fala do grupo do Face? Ele tem o aberto, ele tem o fechado e ele tem o secreto. Para facilitar na hora da prova, eu quero que você faça um mapa mental e pegue palavras-chave. Toda vez que ele falar que o grupo é aberto, palavra-chave é público, tá? O que é algo público? É algo que toda e qualquer pessoa tem acesso. Mas quando eu pego a palavra pública, eu preciso saber as características que cobram no concurso. Um grupo, quando foi criado e ele é chamado de público, primeiro, toda e qualquer pessoa vinculada àquela rede social tem acesso, tá? E tanto interno quanto externo. Você consegue visualizar também, tá? Se o cara estiver dentro da rede social, quais são os membros que estão lá dentro e quais são as publicações ou as interações que ocorreu naquele determinado grupo. Então perceba, o usuário ele consegue ter acesso total, desde a publicação, desde a interação e quais são os membros daquele grupo. Agora, quando ele fala fechado, a palavra é privado. Quando alguém fala privado, a gente tem que pensar por trás que é somente pessoas autorizadas possuem acesso. Quando você trabalha com pessoas que têm acesso, aí a gente começa a limitar o acesso. E aí um grupo que é considerado fechado, o que a gente pode ver? Você pode ver o grupo, então aonde não ir em Cuiabá, né, por exemplo, quem são os membros, quem participa, né, daquele grupo, só que tem um porém agora. Você não consegue ver as publicações e as interações que houve nessas publicações. Então, perceba, eu comecei a limitar agora. Eu consigo ver o grupo? Claro que consegue ver. Eu consigo ver quem faz parte do grupo, os membros? Consegue ver também. Só que eu não consigo ver quais foram as publicações que foram realizadas, as suas respectivas datas, e quem interagiu, quem comentou, quem curtiu, quem compartilhou. Beleza? E por último, nós temos o grupo que é chamado de secreto. Vamos colocar a palavra-chave, sigiloso. O que é sigiloso? É algo mais fechado, né? É algo que somente pessoas, digamos assim, não importantes, né? Mas somente aquelas pessoas que foram convidadas, por exemplo. Acho que essa é a ideia do grupo secreto. Somente aquelas pessoas que foram convidadas vão conseguir visualizar aquela informação. Tanto é que um grupo, quando ele é chamado de secreto, você não consegue nem pesquisar na rede social. Então, imagine que a gente criou um grupo lá chamado Informática LAC. Se eu coloquei como secreto, você pode até pesquisar lá Informática LAC. Você não vai encontrar. E aí, o que eu preciso fazer para você encontrar? Eu, professor João Kleber, sou dono, sou administrador do grupo, perfeito? Beleza. Então, eu vou e te convido. Então, convidei, aí sim você vai ter acesso a quem são os membros e que são as publicações. Se eu não te convidei, você não tem nem acesso ao grupo. Diferentemente, se a gente, digamos assim, compara com o grupo fechado. O grupo fechado você consegue encontrar, mas você não consegue ter acesso às publicações. O secreto você não consegue nem achar. Então você precisa ser convidado para ter acesso àquela informação. E essa é a diferença dos 3 tipos de grupos quando se trata da rede social Facebook. O próximo que a gente vai abordar é o Twitter, tá? Se o nosso amigo Facebook tem o foco de relacionamento e compartilhamento, o foco do Twitter, ele é um microblog. Ele é a evolução do nosso diário, né? Para quem há 20 anos atrás tinha muita ideia de diário. Hoje eu fiz isso, tá?
Então, esse é o tópico, né, que você precisa ficar atento. Então, se ele falar ou mensurar que é algo vinculado ao tipo um blog ou microblog, ele está falando sobre o Twitter. Outra coisa que também é muito importante, tá? O Twitter, gente, ele tem limitação, tá? Eu não consigo publicar qualquer tipo de texto, tá? Eu tenho um limite de caracteres. E qual que é o limite? 280 caracteres. Até 2019, salvo engano, ele tinha um limite de 140. Então, fiquem atentos aí. Se você pegar questões antigas, 2018, 2016, 2015, você poderia pegar questões que colocou lá 140 e a banca colocou que estava correta. Então agora evoluiu de 140, dobrou, né? Foi para 280. Bom, vamos agora saber as características que são cobradas de concurso público. Nós temos algo chamado de moments, que seria as postagens e curtidas. É como se fosse o feeds lá do nosso amigo Facebook. E aqui caiu uma coisa importante, já está caindo em concurso público, que seria o Trend Topics. Então, o que seria o Trend Topics? Através das hashtags que a gente utiliza, você pode colocar, por exemplo, um assunto como o mais visualizado do mundo inteiro. Então a pessoa pode pesquisar, eu quero saber quais são os Trend Topics do Brasil. Então ele vai lá no Twitter, visualiza o que as pessoas estão postando, né? Quais são as maiores publicações, vai ter lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Você também tem as notificações, que é a mesma coisa do nosso amigo Facebook, são alertas, né, de quando a pessoa tem uma nova curtida, tem um novo seguidor na rede social. E aqui é uma coisa importante, ó, retweetadas. O que seriam retweetadas? É como se fosse compartilhamento, tá? Então, o professor Luiz publicou uma coisa bacana, eu gostei, só que eu vou colocar na minha rede social também. Então, o que eu faço? Eu não compartilho, eu faço uma retweetada. Beleza? As mensagens é a mesma coisa do Messenger, né? É quando você tem uma comunicação direta, uma comunicação privada. O tweetar é quando você tem um novo post, né? E os tweets seriam tudo que você publicou. Então, tweets, tudo que você publicou. Tweetar, algo novo. E retweetar é como se fosse o compartilhamento, tá? A próxima rede social que nós vamos abordar é o LinkedIn. Qual que é a ideia do LinkedIn, turma? Palavra-chave, empresarial. Mas no que se trata o empresarial? O foco do nosso amigo LinkedIn, turma, é que nós fazemos, ou que as pessoas que estão inseridas nessa rede social realizem networking. O que é network? Rede de contato. Ela é disponibilizada, ela foi criada para trabalhar com oportunidades de emprego, tá? E agora você tem várias empresas que cadastram vagas e que legal, que é interessante, né? Então, turma, a ideia do LinkedIn é que você tenha um local que você cadastre o seu currículo, cadastre todas as suas competências, tá? E as empresas podem visualizar. E aí as empresas podem visualizar e você também pode visualizar as vagas que a empresa tem. Então, você meio que afinou, né? Você criou uma ponte de comunicação entre um candidato e a empresa que está oferecendo essa vaga, tá bom? E aí algumas coisas importantes. O LinkedIn ele foi adquirido pela empresa Microsoft, a mesma que desenvolveu o Windows e a mesma que criou o Office, tá bom? Eu falei para vocês que é uma plataforma vinculada a fins empresariais e tem 3 características que podem ser cobradas no seu concurso público. Vagas é onde você, como um cadastro como uma empresa, vai disponibilizar, tá, as vagas para que outras pessoas possam se candidatar. O Pulse ele é uma pegada mais científica. O Pulse seriam posts, né, voltado para artigos científicos. É muita ideologia de competências. Então, eu fiz uma publicação de um artigo científico sobre educação à distância. Eu vou lá dentro do meu LinkedIn e vou colocar lá no Pulse, beleza? E nós temos também os tópicos, que seriam as hashtags, né? Os assuntos mais procurados, os assuntos mais curtidos, tudo bem? YouTube. O YouTube também é uma rede social e a finalidade dela é a compartilhamento
de vídeos. Mas vídeos de quê? Vídeos de qualquer tipo de teor que tenha áudio e imagem, tá? Apesar que você também pode publicar dentro do YouTube um podcast que não tem imagem, mas vai ter somente o áudio, tá? Mas eu posso publicar entrevistas, palestras, depoimento, tá? Lembrando que todas as redes sociais hoje têm um processo de moderação, tá? Então, o que é o processo de moderação? Você publicou um assunto que envolve parte de preconceito, ou menciona, ou faz menção, ou você falou mal, fez calúnia de uma pessoa. Esse vídeo não fica ali para sempre. O YouTube, se identificar que aquilo ali fere os direitos dele, ele vai lá e retira, tá? Assim como qualquer outra rede social. Hoje a gente tem muito essa questão de gestão de conteúdo, tá? Então fique até atentos. E dentro do Facebook nós temos as características. Nós temos o usuário comum, né? Aquele usuário que vai ter a questão só de visualização. E nós temos também aquilo que é mais profissional, que é o canal, na qual você pode criar playlist, você pode criar conteúdos direcionados, e a partir do canal você vai ter lá a seção de inscritos, né? O inscrito é a pessoa que te segue, e aí conforme a pessoa te segue, você consegue criar, digamos assim, conteúdos na qual quando você cria, automaticamente essa pessoa já vai ser notificada, tá? Então, quanto maior o número de inscritos, consequentemente os seus vídeos vão ter maior número de visualizações, porque a pessoa vai ser notificada, e como ela segue você, a gente acredita que ela goste de você, ela gosta do conteúdo que você está disponibilizando dentro do YouTube, tá bom? No YouTube também tem um recurso muito importante que cai em concurso público, que é o explorar. O que é o explorar? O explorar, você consegue navegar dentro do YouTube, tá? E você consegue visualizar tipos de conteúdo que são abordados. Então eu consigo ver o que está em alta, é como se fosse o Trend Topics, né? Então seria os vídeos, né, ou áreas que são mais publicadas e comentadas e visualizadas dentro do YouTube. Você consegue também ver algo ao vivo. Isso é uma coisa importante. O YouTube, além de ser assíncrona, ele é síncrona também, porque eu posso fazer uma live dentro do YouTube, tá? Assim como as outras redes sociais também, tá? Mas no YouTube é muito importante porque você faz, as pessoas utilizam, né? Porque tem maior engajamento, e também você faz uma live, ela já fica armazenada automaticamente, tá? Você pode publicar músicas, filmes, e aí que a gente tem que ficar atento. Aqui a gente tem que ficar atento se não vai ferir os direitos autorais, tá? O YouTube tem muito isso também. E a gente vai trabalhar também dentro do YouTube a questão de biblioteca. E tem três. E dentro de biblioteca, turma, tem três características que são muito cobradas, tá? Que é o histórico, as playlists e assistir mais tarde. Professor, o que seria o histórico? O histórico são todos os vídeos que você já assistiu. Lembrando que para você ter acesso a isso, você precisa estar logado. Quando você abre o YouTube na parte superior do lado direito, vai ter lá a questão de conta, né? Então, se você vê um vídeo, ele fica armazenado na sua conta do Gmail, tá? Lógico, se você não está logado na conta, não tem como o YouTube saber que você assistiu tal vídeo. Então, lembrando que essa parte que eu estou falando aqui de biblioteca, você precisa estar logado. Outra coisa são as playlists, né? Playlist você pode visualizar, né, como um leitor, como um visualizador, como também você pode publicar no seu canal. E aí, por exemplo, eu tenho lá um concurso do Banco do Brasil. Então eu vou criar uma playlist do Banco do Brasil. E aí eu vou colocar aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Então a pessoa que está pesquisando sobre a aula do professor João Kleber, ele não tem que ficar pesquisando um por um. Você cria como se fosse uma pasta, e essa pasta vai ter todas as aulas. Então fica mais fácil de você acessar, mais fácil do leitor identificar todos os assuntos. Beleza? Então isso que seria a ideia de playlist, uma lista de vídeos, né,
daquele determinado assunto. E o assistir mais tarde também é um recurso muito fantástico do YouTube. Então, você foi lá e identificou um vídeo bacana, só que o vídeo lá é de 1 hora e você só tem 15 minutos de intervalo naquele presente momento de uma aula para outra. O que você faz? Ó, eu não quero perder esse vídeo, até porque a gente tem muita informação e eu vou entrar em outra reunião, mas eu quero que fique como um alerta para mim. Então, você vai lá e coloca assistir mais tarde. Depois, com o tempo, você vai dentro do seu YouTube, clica lá em bibliotecas, assistir mais tarde, lá vai estar mostrando todos os vídeos que você selecionou com esta opção, beleza? Próxima rede social que nós iremos abordar, turma, é o Instagram. Qual que é o foco do Instagram? Publicação de fotos, tá? Não que o Facebook não seja isso, né? Mas o Instagram é mais direto para imagens, para mostrar o que você está fazendo, né? Para mostrar o local onde você está. Ele é muito utilizado para isso. E para quem não sabe, o Instagram ele foi adquirido, né? Ele foi comprado pelo Facebook. Ele é uma plataforma voltada para dispositivos móveis. Por que ele é voltado para dispositivos móveis? Porque o foco dele é foto. Então eu estou fazendo aula agora da concurso, vou tirar uma foto aqui. E aí, o que acontece? Para eu tirar uma foto, eu preciso ter acesso à câmera. Por isso que para fazer a publicação, eu preciso estar com o dispositivo móvel. Porque o computador a gente não vai conseguir locomover com ele, ficar andando com ele, por exemplo. Então essa é a ideologia. Mas eu consigo, tá, turma, acessar via computador normalmente, via web. Só que a gente não vai conseguir fazer essa interação. Características que são importantes do nosso amigo o Instagram. Nós temos o Stories. O Stories são posts temporários. Então quando você seleciona lá no Instagram e vai fazer um post, esse post se for do tipo Store, o que significa? Você vai ter um período de 24 horas que vai ficar visível para todas as pessoas que fazem parte da sua rede social. Passou 24 horas, ele some, ele é excluído automaticamente. Só que, olha a pegadinha. Como que eu transformo, por exemplo, meus posts, né, em permanente? Você tem os destaques. Então, fiz um stories da aula de informática. Puxa, gostei muito dessa aula aqui, eu quero criar um playlist, por exemplo. Eu quero criar vários posts vinculados a isso. Você seleciona esse post e seleciona marca, né, como destaque. E ele vai ficar na capa da sua rede social, tá bom? E isso também você consegue colocar lá como feeds para ficar assim como o Facebook, né, de forma direta, só que ele não fica na capa, ele vai criando o ciclo de vida e ele fica mostrando sempre o último post, a última data que você realizou o post, diferentemente do destaque do story que fica lá no início, tá? E nós temos o boomerang, né? Apesar do nosso amigo Instagram ser focado para a questão de imagem, o boomerang te permite fazer vídeos curtos, tá bom? O próximo assunto que nós iremos abordar é o WhatsApp. E lembre-se, né? Eu falei para você que o Mark Zuckerberg é um cara visionário, né? Mark Zuckerberg viu que ele tinha um concorrente muito forte, que era o Instagram. E ele já era dono do Facebook, foi lá e comprou o Instagram. E aí ele criou o Facebook Messenger, né, que é um chat, que é a evolução dos chats. E ele viu que ele estava perdendo muito, né, com o nosso amigo WhatsApp. O que ele fez? Foi lá e adquiriu o WhatsApp, tá? O WhatsApp, por padrão, é um comunicador instantâneo, ele é a evolução do chat. Para que ele serve? Ele permite fazer uma comunicação direta. Só que para você criar essa comunicação direta, você tem algumas regras. E a primeira regra é que você tem que ter um número de telefone vinculado à sua conta. Então agora eu não tenho um e-mail vinculado assim como era nas redes sociais anteriores. Agora eu tenho um número de telefone. E aí dentro do WhatsApp você pode mandar mensagens individuais, como também você pode mandar mensagens via grupo. Só que se liga na regra. Um grupo criado dentro do Facebook pode ter até 256 contatos, tá? Aí eu consigo criar outro grupo? Não, tá? Até 256 contatos. E dentro desse grupo tem algumas características que o concurso pode te perguntar. Você tem o administrador do grupo e você tem o usuário normal, que também pode cair no seu concurso público com a palavra participantes, tá? O que o administrador faz?
como o próprio nome já fala, ele edita o grupo, ele altera o grupo, ele pode transformar um usuário normal em administrador, então ele tem acesso total, tá? Lista de transmissão. Lista de transmissão é um recurso que o grupo não tinha. Então, o que o Mark Zuckerberg criou? Quando ele envia uma mensagem dentro do grupo, todas as pessoas que estão no grupo vão visualizar. E às vezes você quer criar um conteúdo personalizado, não para aquele grupo específico, mas eu quero somente para algumas pessoas. Para isso você utiliza uma lista de transmissão. A lista de transmissão, você vai pegar um conteúdo, esse conteúdo vai ser disparado para todos os contatos que estão atrelados a ela. Só que o usuário, ele vê como se o conteúdo fosse específico para ele. Então, ele tem um conteúdo personalizado direto para ele. Isso é muito utilizado para felicitações, para comunicação interna, né? Então, para publicidade, né? Então, para marketing digital propriamente dito. Então, a ideia da lista de transmissão, você cria um conteúdo personalizado somente para aquelas pessoas. E lembrando, assim como o grupo, ele tem um limite de 256 contatos, tá? Silenciar notificações. Então, às vezes você está num grupo, principalmente grupo de família, vocês vão me entender agora, né? E aí você tem a tia, o pai, a mãe que fala bom dia, aí todo mundo do grupo, lá tem 50 pessoas no grupo da família. Eu passo por isso em casa, tá? E aí que eu falo, não, vou silenciar isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Ou grupo de trabalho, grupo de igreja, grupo de futebol, também tem muito isso, né? Então o cara manda bom dia, todo mundo do grupo vai falar bom dia, bom dia, bom dia. Isso quando o cara não vai e manda imagem. E aí lota o teu computador de informações e às vezes você está num evento, está numa reunião e começa a apitar toda hora, apita toda hora. Então o que você faz? Você pode até também, por questões, né, de controle, isso não cai no concurso, né, mas você pode desativar para fazer download automático dos arquivos, né, você pode configurar para fazer download direto do Wi-Fi ou utilizando seus dados móveis. Mas você também pode silenciar a notificação. O que é silenciar a notificação? É quando você, por exemplo, recebe a mensagem, só que ele não dispara um alerta para você, tá? Lembrando que dependendo da configuração do seu WhatsApp, ele não baixa, né? Ele fica lá como recebido, aí você clica na mensagem e recebe o arquivo, áudio ou imagem, como também se você deixar habilitado para baixar automático, ele vai baixando e vai ocupando espaço do armazenamento do seu computador. Beleza? Então, essa é a ideia de silenciar notificação. Então, você não tem um alerta toda hora que recebe uma mensagem ou alguém menciona você. Status, né? O status é um recurso ouvindo, né, do nosso amigo Instagram, na qual você faz um post temporário. Então, quando você vai no WhatsApp, lá no início, onde tem a sua fotinha, você clica, vai mostrar tudo que você está fazendo naquele determinado momento e funciona durante 24 horas, tá? O próximo que a gente vai abordar, assim como o nosso amigo WhatsApp, é o Telegram. Ele não é uma rede social, ele é um comunicador instantâneo. E assim como o nosso amigo WhatsApp, ele tem algumas características que podem ser cobradas no seu concurso público, tá, turma? A primeira característica é a idêntica ao nosso amigo Facebook. Ele precisa de um telefone, inclusive eu assassinei o português aqui, né? O professor Bodão, o professor Cid também vai me matar. Então o que acontece? Ele precisa de um telefone, só que a grande diferença, e isso é muito importante também, principalmente quando a gente trabalha com questões de empresas, né, ou com questões de órgão público, o telefone pode estar oculto, diferente do nosso amigo Facebook. Então você criou um número no WhatsApp lá, a pessoa vê os dados da sua imagem, os dados da sua descrição, como também vê um número teu, tá? E quando você trabalha no Telegram, você pode estar oculto. Outra coisa que é fantástico no Telegram é que você pode, pasmem, 200 mil participantes, gente, é muita gente. Então, você pode criar um grupo aí para atender uma cidade, né? Você pode criar um grupo para atender, por exemplo, um município, enfim. E dentro desse grupo, nós temos também a mesma ideologia do WhatsApp, né? Eu tenho o usuário participante, eu tenho o usuário administrador. O administrador tem controle total, o participante não. Seguindo os princípios do nosso amigo Telegram, nós temos o canal. O que é o canal, turma? O canal é o mesmo recurso da lista de transmissão. Quando você quer encaminhar um conteúdo personalizado para uma determinada quantidade de pessoas.
E aí a grande sacada, a grande diferença é que se no nosso amigo WhatsApp eu tenho um limite de 256 contatos, quando eu trabalho com o canal no Telegram é ilimitado. Olha que fantástico, tá? E aqui eu coloquei dois comparativos que eu acredito, se cobrar no concurso público sobre esses dois assuntos, né, se ele for um pouquinho mais a fundo, possa vir a cair, tá? Nós temos os dois comunicadores instantâneos, o WhatsApp e o Telegram. Quando falar de arquivo, eu posso enviar qualquer tipo de arquivo no WhatsApp? Você pode, mas tem um limite de 10 megabytes. Se você está enviando um arquivo de 15, ele vai falar que não é possível, tá bom? Agora, olha a diferença do nosso amigo Telegram, até 2 GB. Para quem não tem noção de armazenamento, 2 GB é um vídeo, gente, um filme, tá? Mensagens. As mensagens também é outro recurso que eu acho fantástico do Telegram. Quando você encaminha uma mensagem, por exemplo, mandei a mensagem errada, o que você vai? Você vai lá e apaga ela, correto? Você pode apagar para você, como também se você estiver num grupo, apagar para todos. Então todas as pessoas vão ver que aquela mensagem foi apagada. O Telegram tem um recurso que é fantástico. Você consegue apagar? Sim, mas eu consigo editar. Então às vezes eu não preciso apagar a mensagem, eu só preciso alterar o nome. Então em vez de eu mandar João Kleber com C, eu coloco lá João Kleber com K, correto? E outra coisa, quando o cara apaga, isso até por questão de prova, né? Quando o cara apaga uma mensagem, a pessoa fala assim, o que esse cara já fez de errado? Né? E errar é humano, né? Errar é humano. Mas se você está utilizando o Telegram, você só edita. Então fica algo mais assim, amigável quando se trabalha com comunicador instantâneo, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês um resumo, isso aqui é muito importante para você diferenciar, tá? Todos os apps que a gente falou agora. Então vamos começar agora, tá? Primeiro, quando você gosta de um conteúdo de uma rede social, tem nomenclaturas diferentes. Quando você fala do Twitter e do Facebook é curtir, LinkedIn e YouTube é gostei e o Instagram é curtir. Ah, professor, e o WhatsApp e o Telegram? Eu falei pra vocês que ele não é uma rede social. Não tem como a gente curtir um post, tá? Então, aqui não tem como. E os comentários? Os comentários são idênticos, é comentar, né? Só que o nosso amigo, o WhatsApp e o Telegram não é uma rede social. Então você não comenta post, você responde uma mensagem, beleza? E quando você quer compartilhar um arquivo, por exemplo, nas redes sociais, no nosso amigo Twitter é o diferenciado de todos, né? Você vai retweetar. No nosso amigo Facebook e LinkedIn você vai compartilhar, tá? No nosso amigo Instagram você vai enviar e no Telegram e no nosso amigo WhatsApp você não vai nem enviar, nem compartilhar, nem twittar. Você vai encaminhar, porque ele não é uma rede social, tá bom? Então, vamos responder questões para a gente verificar como que é cobrado, tá? No concurso público. Então vamos lá, essa questão foi do Banco do Brasil no ano de 2014, né, para o cargo de escriturário. Ele fala o seguinte, ó: o Facebook é uma rede social em que pessoas interagem postando conteúdo na forma de status, né, então aquele local temporário, interagindo com conteúdo postado por outras pessoas por meio de 3 ações, disponibilizadas por meio de links logo após o conteúdo original. Essas 3 ações aparecem na seguinte ordem. Então aqui ele está falando que é disponibilizada por meio de links, logo após o conteúdo original, essas 3 ações aparecem na seguinte ordem. Então ele está perguntando sobre a questão do status, né, sobre a publicação que você fez no status. O que você pode fazer com essa publicação que é realizada no Facebook? Cutucar não, né? Então a gente já elimina aqui. Curtir e comentar, sim, você pode fazer isso, mas não pode, por exemplo, cutucar. B, curtir e comentar pode, repostar não, né? Na verdade, repostar não existe nenhuma rede social. O que pode ter é retweetar, mas ele não falou sobre Twitter, ele falou sobre Facebook. Comentar, compartilhar e gostar. O gostar não é aqui no Face, é curtir, então elimina-se também. Convidar não, pelo amor de Deus. E curtir, comentar e compartilhar. Tá aqui o nosso gabarito, alternativa E. Próxima questão, dessa vez foi da Cisgran Rio para o cargo de técnico. Vamos lá.
O termo wiki na língua havaiana significa rápido. Na comunicação online virou sinônimo de... Então vamos lembrar o que é o wiki, né? Foi o primeiro assunto que a gente abordou na aula de hoje. Primeiro, Wikipédia. O que é Wikipédia? Ele é uma enciclopédia livre, então significa que é um ambiente colaborativo. É um local na internet na qual eu posso compartilhar um assunto e as pessoas podem interagir. Então vamos verificar qual que é a alternativa que mais se adequa a isso, tá? Primeiro, ele é um texto digital. Gente, não está errado não, porque um site, ele é algo eletrônico. Então vamos marcar um asterisco, tá? Vamos ver se tem alguma resposta mais correta do que esta. Internet sem cabo, pelo amor de Deus, né? Nada a ver. A pessoa não vai me confundir o Wiki com o Wi-Fi, né? Apesar que, ó, se colocar aqui só o F já dá, né? Muita gente vai ler rápido e pode marcar essa, mas questão completamente equivocada. É uma pesquisa na internet? Também pode ser uma pesquisa na internet, tá? Mas é algo ainda que tá vago, né? É um site editável por usuários. Opa! Essa aqui é uma resposta que está mais correta que essa. Por quê? O Wiki, você vai compartilhar um conteúdo? Vai. Ele é um texto digital? Sim. E ele pode ser editado por usuários? Sim. Então está mais correta. Então até o presente momento essa aqui já deixa de existir, essa aqui está correta. É um endereço de documento? Sim, ele é um endereço de documento. Assim como um texto digital também é um endereço de documento. Essa aqui ainda está 50% correta. Então essa aqui é uma questão muito boa que eu coloquei para vocês, porque vocês conseguem entender o seguinte, ó, que dentro de uma questão de concurso público, eu posso ter a alternativa que está parcialmente correta, como eu posso ter alternativas que está 100% correta. E neste caso aqui, essa alternativa D é a que mais está correta, que mais adequa ao conceito de Wix, tudo bem? E para finalizarmos a nossa aula com chave de ouro, turma, vamos responder essa questão que ocorreu neste ano de 2021 na Defensoria Pública da Paraíba, tá? Bom, vamos ver o que está cobrando, tá? Sobre redes sociais. Tá? O Twitter é uma rede social que permite que os usuários enviem e recebam mensagens de texto com uma quantidade limitada de caracteres. Essas mensagens são conhecidas como Twitter. Sim, ele é um microblog na qual tem limite de caracteres e é tweets. Então, verdadeiro. Vamos para o próximo. Os Trend Topics são os assuntos do momento. São uma lista em tempo real das frases mais publicadas no Twitter pelo mundo. Outra característica corretíssima. Terceiro, o LinkedIn é uma rede social utilizada principalmente por profissionais com o intuito de apresentar suas aptidões, buscando oportunidades oferecidas por outros profissionais e empresas. Outra alternativa corretíssima, tá? 4. Após a criação de outras redes sociais para postagens de foto e vídeo por parte de seus usuários, o Facebook foi extinto em 2014. Pelo amor de Deus, né, gente? O Facebook não foi extinto, não. Quem foi extinto foi o antigo Orkut. O Facebook hoje é a maior rede social em número de usuários do mundo. E 5 são exemplos de redes sociais. Facebook, sim. Twitter, sim. LinkedIn, sim. LibreOffice, pelo amor de Deus, LibreOffice, ele é um aplicativo que é concorrente do Microsoft Office. O que é o Microsoft Office, professor? Matou a aula de Word, Excel e PowerPoint, né, turma? O que seria o editor de planilha, editor de apresentação e editor de texto. Então, esse está errado e esse está errado. Nessa brincadeira a gente pode pegar por eliminação, já que a gente pegou todo o conceito. A alternativa A está correta? Desculpa, a alternativa A. A afirmação 1 está correta? Tá, então já elimina-se a B, já elimina-se a D. Nessa brincadeira a gente só tem mais 3, ó. A 2 está correta? Também está correta. Então elimina-se a A, né? E elimina-se a E. Tá aqui nos gabaritos, ó, sem sofrer. Então, resposta 1, 2 e 3 foi aqui que a gente fez, né? Que a gente encontrou a nossa resposta, tá? Então, turma, nós finalizamos a nossa aula
E aí eu quero que vocês se atentem. Olha o tanto de conteúdo que a gente abordou sobre redes sociais, sobre o Wix. Não é simplesmente você falar a empresa, tá, que utiliza isso. É isso que o concurso público vai te perguntar. Ele vai te perguntar para ti qual é o conceito por trás do Facebook, qual é o conceito por trás do Instagram, qual é o conceito sobre o Wix, qual é o conceito sobre grupos, tá bom? Então, avalie a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Até mais, gente. Fica com Deus.